E eu estou recebendo aqui ao vivo o padre Vladimir Porreca, pároco da paróquia de São Sebastião, empossado na última sexta-feira. E ele está aqui para contar um pouquinho para você, telespectador mocoquense e também católicos de Mococa que nos assistem nesse momento, a sua trajetória e agora o novo trabalho à frente da paróquia matriz de São Sebastião. Padre Vladimir, seja muito bem-vindo aqui ao TVD Notícias e tem vindo também aos lares de todos os mocoquenses que o recebem neste momento. Obrigado, Francisco. É um prazer muito grande poder estar aqui. Peço licença para entrar na sua casa, para a gente poder conversar um pouco, falar um pouco daquilo que nos aproxima, daquilo que nos faz cada vez mais lutarmos por um mundo justo, fraterno e solidário. Agradeço a Roberto, toda a nossa emissora, por essa abertura e, ao mesmo tempo, esse carinho de abrir um espaço tão grande, tão importante na comunicação para poder conversar com o nosso povo mocoquense. Antes de continuarmos, saiba que essa vai ser a primeira de muitas vezes. A gente espera poder ter a sua presença aqui em outras ocasiões. Se Deus quiser. Muito obrigado. Bem, mas assim como eu, o telespectador quer saber um pouquinho da trajetória do padre Vladimir Porreca. Então, eu sou de uma família de italianos que vieram lá do sul da Itália, da parte do meu pai, e da parte da minha mãe do norte da Itália, não é? Então nós temos toda uma tradição, e eu sou de Espírito Santo do Pinhal, foi lá que eu nasci, no dia 29 de novembro de 67. Estou com 50 anos já, estou ficando um pouco velho já. Jovem, né? 5.0. E de Pinhal eu fiz toda a minha trajetória de estudos e tudo, e entrei para o seminário com 16 anos. Entrou jovem. E eu devo muito ao Monsenhor Orlando, porque ele que me acolheu no seminário. Da Providência Santíssima? Acho que vocês conhecem muito bem, Conhecemos. Né? Um grande homem de Deus, viu? Tenho uma estima, assim, um carinho muito grande por esse homem. E ele, de fato, para mim, é um grande pai espiritual. Eu digo, quando chego perto dele, renova em mim a vontade de ser cada vez mais de Deus. Ele me chama para as coisas de Deus. Então, ele que me acolheu no seminário e ele quem fez com que eu pudesse me manter no seminário, porque 16 anos, né, adolescente, e começando a filosofia, comecei o estudo de filosofia com 16 anos lá, e aí tudo novo, tudo, né, e aí eu fiquei no seminário em Brodowski, e hoje abriu lá em Brodowski, nosso bispo retornou para Brodowski a formação. Que antes era lá e depois teve aqui em São João. Isso, era primeiro lá em Brodowski, né? Depois voltou para São João, depois foi para a PUC de Campinas. E agora, todo o presbitério, com o nosso bispo, achamos melhor que voltasse para a província nossa, eclesiástica, para o subregional nosso, e aí voltou para Brodowski, nossa antiga casa. Foi hoje a abertura dos estudos lá. E lá em Brodowski eu fiz a filosofia e a teologia, e depois, em 91, 22 de fevereiro de 91, o Dom Tomás Vaqueiro, saudosa memória, nossa. Saudoso. E aí com o Dom Tomás eu fui ordenado diácono. E aí permaneci ali em Pinhal, trabalhei em Tubi, em Águas da Prata, e fui exercendo o meu ministério. E depois, no dia 12 de dezembro do mesmo ano, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, Dom Dadeus, que já tinha assumido o lugar de Dom Tomás, me ordenou padre e me enviou para Santa Cruz das Palmeiras. E eu tenho uma estima muito grande por Santa Cruz das Palmeiras. Não é para ficar com ciúmes, não. Mas é para dizer que lá foi quando eu comecei a ser padre. Né? Certo. Eu cheguei lá com 24 anos. Você imagina um padre novinho, 24 anos por 25, já assim meio perdido, né? E o pessoal de lá me ajudou. Eu fui muito feliz naquela terra. E fiquei 17 anos lá. Né? E eu digo que a Palmeiras, para mim, é uma família. É uma grande família, Santa Cruz das Palmeiras. E em Palmeiras, 17 anos depois, comecei com os estudos, aí fui me envolvendo com pesquisa e tudo, e depois fui para o Canadá e fiquei no Winnipeg. Qual paróquia em Palmeiras? A da Matriz, a central. Sim. Ali, a paróquia Sagrado Coração de Jesus, que na época só tinha uma. Só tinha uma, hoje já tem mais. Né? Hoje eles estão com essa fartura de padre que tem essa diocese, né? Diocese, até falei com o nosso bispo, falei, Dom Vilar, tem tanto padre, não é? Porque eu estava lá em Brasília. Ele falou, não, uma experiência nova. E aí... Foi para o Canadá? Aí fui para o Canadá, eu fui em Winnipeg. É considerada a cidade mais fria e mais quente do Canadá. Tem uma edição de Jogos Olímpicos. Foi, Jogos do Inverno. De inverno. Que foi lá. E lá em Winnipeg, eu fui trabalhar numa paróquia, ajudar, e com o objetivo de estudo, que eu estava fazendo aqui na USP de Ribeirão Preto. Eu estava fazendo algumas pesquisas, então eu fui para lá e ajudar a comunidade paroquial lá. E em Winnipeg eu fiquei 2 anos e meio trabalhando lá e estudando.
E depois, de uma hora para outra, os bispos do Brasil, não os bispos, quando a gente fala conferência episcopal, parece que são todos os bispos do Brasil, não, a presidência, né, o conselho. Sim, ali, a CNBB me convidou, e, quer dizer, um convite, né, volta, né, aí falou para o Dom Davi que precisaria que eu voltasse para ajudar lá na Comissão Vida e Família. Da especialização que o senhor fez no Canadá, já era para esse trabalho aqui? Eu sempre pesquisei de família, não é? Então eu já tinha feito os 2 doutorados em família e estava já fazendo um pós-doutorado lá em Winnipeg. E aí a CNBB então pediu para que eu voltasse para assessorar a Comissão Vida e Família. Sim. E graças à comunidade missionária Providência Santíssima, porque eu tinha um contrato com o bispo de lá. Então eu falei, ele me acolheu para eu estudar, mas eu também prestaria um serviço à comunidade portuguesa de lá. E aí falei, padre, então não tem como servir os bispos, porque tem que falar não. Ele falou, jamais se fala não para um bispo. Aquelas coisas que vocês conhecem, você também, do padre Orlando, né? Nós vamos ver o que a providência vai fazer, não é? E aí ele viu, olhou, falou assim, nós vamos no seu lugar. Aí o padre Orlando enviou missionários para lá e tem até hoje a casa lá. Certo. Uma das casas da providência está lá em Winnipeg. Olha só. E como ele foi para lá, eu pude vir para o Brasil. Eu sei que foi um pouco assim de transtorno, porque, por exemplo, no novembro e dezembro eu fiz ponte aérea, Canadá e Brasil, porque eu não ia e voltava até organizar todas as questões. De 2012, de fato, Sim. eu vim para a CNBB. E aí comecei o trabalho de assessoria na Comissão Vida e Família e foi uma experiência assim muito bonita, porque eu consegui ver a beleza da igreja presente aqui nesse Brasil nosso, desde Porto Alegre até do Amazonas. Né? E cada lugar que você vai, a mesma igreja, o mesmo amor, o mesmo zelo, o mesmo carinho, o mesmo diálogo, o mesmo propósito de paz, de amor, concórdia, aquilo que é próprio de nosso Senhor. É claro que não é só a igreja católica, é todas as igrejas, sim, mas é como eu estava na igreja ali, então eu presenciava um pouco mais de perto essa realidade. E ali eu pude, assim, junto com a Comissão Vida e Família, ter uma experiência de Brasil, de igreja no Brasil. Né? E ali eu fiquei por 2 anos e praticamente uns 2 anos nesse trabalho. E como eu tinha passado num outro pós-doutorado, eu estava fazendo um pós-doutorado na Roma, na Pontifícia Universidade Lateranense de Roma. E aí eu tinha acabado, e aí eu prestei um concurso na Universidade Federal de Brasília. E aí eu passei no concurso, então eu saí da CNBB, já tinha prestado um serviço, né, já estava muito bom. Eu achei que já devia, né? E também achei que eu não sirvo muito para ser padre de assim, né? Eu percebi que eu não. Tá o carisma do padre secular, né? Não era muito aquela experiência, mas foi uma experiência muito bonita, porque você vai em todos os lugares, você dá assistência, dá assessoria e tudo. E aí na Universidade de Brasília eu me fixei na Arquidiocese de Brasília, mas eu não fiquei mais como um padre de paróquia, né? Aí eu me torno um padre chamado universitário, não sei nem se existe isso, porque aí eu passo a ser professor, supervisor, aquelas coisas todas de universidade. E aí eu rezava as missas nas paróquias, mas a finalidade maior da minha presença em Brasília era pesquisa. Então o bispo aqui, ele me liberou só para estudo. Então eu fiquei em Brasília. Embora tendo feito todo esse trajeto, esses estudos, mas continuava devendo obediência ao bispo da diocese. Né? Aliás, eles queriam que eu encardinasse lá em Brasília. Eu falei, a gente é muito bairrista aqui no nosso meio, né? Acho que você também sabe disso, a gente é muito bairrista aqui. Sim, e aí eu falei, não, estou bem lá, né? Estou aqui só para estudar. E aí eu fiquei nas pesquisas, nas coisas lá, e o foco meu é sempre família. Esse é o meu foco de pesquisa. E estava lá na pesquisa, me organizando, e aí Dom Vilar vem e fala, olha, seria bom que você viesse. Onde me mandaram eu irei, né? Aí eu falei para ele, Dom Vilar, mas eu estou aqui com as pesquisas. Não, mas você vai poder fazer lá também. Eu falei, Dom Vilar, mas eu estou com a universidade. Não, mas você pode conciliar as duas coisas. Dom Vilar, mas tem muito padre na diocese. Tem, mas é bom. Aí não teve jeito, né? E é um bispo muito carinhoso, viu? Sim, né? Então eu tenho uma estima muito grande por Dom Vilar, eu acho que foi um grande presente para a nossa diocese. E aí, agora, estou aqui em Mococa. Está aqui em Mococa. E como é reassumir uma paróquia depois de tanto tempo? Pois é, já são 10 anos que eu não sou padre de paróquia praticamente, né?
E a minha única experiência foi Santa Cruz das Palmeiras e o Canadá, mas de uma forma um pouco diferente. É um pouco novo, um pouco diferente. Eu não sei se, bom, o senhor tem boa memória, vai recordar, mas a sua saída de Palmeiras e a sua chegada em Mococa e a saída do Padre Paulo. Na igreja tem essa ruptura, ou seja, o que um fez acabou, o que o Padre Paulo fez até agora acabou, o sucessor dele começa uma etapa nova. Uma das coisas mais bonitas que nós temos na igreja é essa dimensão. Porque a igreja não sou eu, não é o padre, a igreja não é o bispo, a igreja não é o papa. A igreja não são os fiéis só, a igreja somos nós. Sou eu, é você, somos todos nós. E o padre, ele exerce um ministério enquanto é preciso ali. Quando não precisa mais, ele vai para outro lugar, né? Eu gosto muito de uma experiência das Irmãs da Caridade, Madre Teresa, na Índia, que eu escutei uma delas, porque eu estava no Canadá, nós tínhamos as irmãs que moravam ali perto. Ela dizia que, como eles eram presas, né, porque estavam ali evangelizando, e Madre Teresa ia lá catava os pobres da rua, tal. E quando elas chegavam na penitenciária, que elas eram presas, e as outras tinham cumprido o tempo delas de reclusão, a outra falava, ela dizia assim, olha, eu parei na rua tal, para dizer, a missão continua. Continua. Então, o bonito da nossa igreja, porque não é Padre Paulo, não sou eu, mas é a igreja de Nosso Senhor. Então, quer dizer, o Padre Paulo deu a colaboração dele, ele deu o colorido dele, o tom dele, né? Não é ele que fez a igreja, ele colaborou junto com os fiéis para que essa igreja tivesse esse aspecto. Agora eu chego, que eu também não sou aquele que faço igreja. A igreja não começou comigo, não vai terminar comigo, não é? E agora eu dou um tom meu, aquilo que eu posso colaborar com esse povo de Deus que está aqui, esse povo de Deus bonito. No Novo Testamento tem uma passagem que diz, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. É bem assim, né? Não é o do Padre Paulão, não é do Padre Vladimir, mas... Não. E quando as pessoas... E não é só isso, quer dizer, não é desta paróquia, não é daquela paróquia. Eu sou da Igreja de Jesus Cristo. E eu gosto muito da pastoral urbana, porque a igreja começou a perceber que a questão territorial, que era um conceito de Idade Média, já não se cabe mais para a pessoa do tempo moderno. Então, essa comunhão de igrejas, de paróquias, de trabalho, onde as pessoas vão exercendo o seu ministério, é que torna a nossa igreja bonita. Então, quando você fala assim, mas houve ruptura? Não houve ruptura porque a igreja é quem governa é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo se rompe em si, não dá, não é? Agora, há uma mudança de cor, há uma mudança de tom. Como, por exemplo, quando muda o Papa Bento para o Francisco, não é? Há um tom diferente. E Deus coloca sempre as pessoas no momento em que naquele lugar precisa daquilo. Olha que beleza o nosso Papa Francisco, quanto bem está fazendo, quanto bem Bento fez, quanto bem João Paulo II fez. E cada um colabora naquilo que pode. Agora a igreja de Nosso Senhor continua. Os párocos passam, mas a igreja... Sim, até domingo na missa, né, o Padre Paulo estava na missa, né, eu falei, olha, hoje eu estou aqui, o Padre Paulo estava aqui ontem, hoje eu estou aqui, amanhã virão outros, depois outros, e a igreja de Nosso Senhor continua. A sua especialidade, o seu doutorado voltado para a família, houve alguma diretriz do bispo para a sua atuação aqui na paróquia São Sebastião, ou seja, olha, está precisando desse lado, ou o trabalho pastoral segue da mesma forma de antes? O Dom Vilar é um homem de Deus que diz que o mais importante, ele está em comunhão com o Papa Francisco, é uma igreja que sai. Não é uma igreja que acolhe. Uma igreja em saída. Mas é uma igreja em saída. Porque a igreja que acolhe, ela fica esperando que o outro venha. Não, é uma igreja que sai. E Dom Vilar está em comunhão com o Papa quando a gente tem essa dimensão de que nós somos sujeitos da evangelização, não somos objetos. Então, não é o padre que vai evangelizar, somos nós, né? Padre, bispo, toda pessoa. Esse ano do laicato, do né? laicato. As pessoas não entendem ainda a visão de Francisco quando vai dizer que não existe objeto de evangelização. O ser humano nunca é objeto, o ser humano é sempre sujeito. Então, se cada pessoa entender essa dica tão bonita de Francisco, que vai falar assim, todos nós somos responsáveis, todos nós somos igreja. E é por isso que eu bato muito disso. A igreja não sou eu, a igreja não é a igreja somos nós, né? E aí o Dom Vilar, ele tem essa direção pastoral, né? Uma igreja de saída,
uma igreja comunhão e participação. Bem, entre paroquianos, né, que chorosos e outros esperançosos da sua vinda, qual mensagem o senhor deixa para eles e também para o cidadão mocoquense? Olha, para os chorosos eu acho muito gostoso. Já pensou se ninguém chorasse pela gente? Né? É tão bom quando alguém fala, eu sinto saudade, eu não queria que o padre fosse embora, eu não queria aquela pessoa, isso é importante. Né? Então eu digo assim, é importante também o choro, não é ruim não, né? Seja bem-vindo. Aqueles que estão esperançosos para o novo tempo também é muito bem-vindo, porque vai falar assim, não, vamos pensar aquilo que nós não tínhamos pensado, vamos pensar naquele outro, é um novo ardor que brota dentro da igreja. E uma mensagem que eu deixo para você que está em casa, a todos aqueles que estão perto da gente, de modo especial vocês aqui da nossa emissora, é aquela bonita frase de Santa Teresa que eu trago muito comigo, que ela fala, nada te perturbes, nada te assuste, nada te espante, né? Tudo passa. Quem a Deus tem, nada lhe falta. De fato, só Deus basta. Então isso assim, eu acho que orienta a nossa caminhada. E eu dizia para o povo nas missas todas que a minha missão aqui é levá-los para o céu, mas eu quero ir junto. Então, essa partilha. Para o céu ninguém vai sozinho, né? E eu também preciso me converter. E as pessoas têm que me ajudar porque no meu pecado, na minha limitação, eu não sou perfeito e nem santo. Eu sou um homem que se dispõe à perfeição, se dispõe a viver em santidade. E aí que nós temos que estar juntos. Eu sou pai, eu sou irmão, e eu também sou filho dessa grande comunidade agora aqui de São Sebastião. Muito obrigado pela sua acolhida, muito obrigado por tantos gestos de carinho que vocês aqui de Mococa manifestaram. E hoje quero agradecer muito ao Roberto, esse espaço tão importante da televisão e essa simpatia e singeleza sua na condução da nossa entrevista. Muito obrigado. Eu agradeço e a gente sempre pede aqui que bênção nunca é demais, que o senhor pudesse nos dar uma bênção nesse momento. Então, acho bonita aquela bênção que fala que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus volva para vós sempre o seu rosto, não é? Que todo aquilo que de bom Deus pode te conceder, Ele te conceda. E aquilo que é bom para nós se chama Jesus Cristo. Então, que Ele seja sempre perto de você, na graça, no amor e na concórdia. E aquele que também não é católico, mas comunga de Jesus Cristo, lembre disso. Né? O que nos une é muito mais forte do que aquilo que às vezes é tão pequeno diante da grandiosidade de Deus. Então, Deus é Emmanuel, é Deus conosco. E Deus está perto de mim, está perto de você. Obrigado, Padre.